aqui comigo mais uma vez o cardiologista, Dr. Roque Marcos Savioli. Bem-vindo. Boa tarde, sempre um prazer tê-lo aqui. E antes de tudo, parabéns! Bela obra, tá aí, saindo do forno, né? Saindo agora. Segredos de um consultório, que capa mais linda. Bonita, e que né, título maravilhoso. Nossa, parabéns, muitos parabéns. Agora, para começar a contar um pouquinho, o que você quis dizer com segredos de um consultório? Quando a gente pensa que segredos a gente realmente não pode revelar. Qual é, então, o seu objetivo, doutor? Mas tem muita coisa que acontece dentro de um consultório médico que é importante a gente revelar, sabe? Principalmente para mostrar para as pessoas que tudo tem solução na vida, que não é só dor, sofrimento, que mesmo no momento de dor e sofrimento você tem que entender, às vezes, o porquê daquilo tudo, não é? E eu acho que o mais difícil, o maior segredo da gente é o momento de autoconhecimento, né? Aquele momento que você olha para dentro de você e você nota, vê as suas dificuldades, né? Os seus fracassos, os seus sucessos e tudo mais. Mas nessa obra eu quis justamente mostrar o que acontece no meu dia a dia, sabe? Muitas pessoas, por exemplo, hoje a gente vive uma situação terrível de estresse, né? É o mal do século, né? Pessoas estressadas que tiveram infarto, sabe? Pessoas estressadas que tiveram situações graves, por exemplo, são várias histórias que eu conto, sabe? Histórias que tem um fundo, até um pouco de brincadeira, um pouquinho um pouco de humor, até para que fique leve, pra ficar né? leve, exato. Mas tem a história, por exemplo, o sujeito que tem o estresse pós-traumático, que hoje é muito comum, né? Você tem uma situação grave na sua vida, um sequestro, ou um assalto, que hoje é tão comum, né, Carol? Infelizmente, né? Se a gente não anda blindado por aí, a gente fica com problema, né? Eu acho que hoje todo mundo corre risco, inclusive blindado, porque uma hora você sai do carro, outra hora você entra, jeito, né? Não tem jeito. Você aumenta ali a sua segurança, porém não é 100%. Não é 100%. E você passando por uma situação dessa, você fica numa situação de estresse que a gente chama pós-traumático. Tá. Então, e é esse estresse que é o perigoso. Todo estresse né? Esse estresse é uma situação peculiar, uma situação diferente. Eu conto histórias, por exemplo, são histórias de experiências de quase morte. Né? Essas coisas todas que as pessoas têm situações de coma e voltam e contam coisas assim incompreensíveis para nós, né? E te contaram muitas dessas histórias, então, em momentos que você não estava presente? Não, momentos que eu vivi junto com o paciente. Jura? Tem 4 histórias que eu conto, que o indivíduo até acordou e falou assim: Roque, por que você deixou eu morrer? Ele achou que eu tivesse morrido também. Você está brincando? Jura por Deus? Coisa interessante. Aí você vai dizer, bom, isso é uma coisa assim meio estratosférica, né? Uma coisa que chama atenção, mas isso tem também seu sentido, que esse sujeito que teve essa experiência de quase morte, ele quando acorda, ele volta e muda a vida dele, né? Eu acho que aí está a razão de acontecer essas coisas. E aí vai. Eu tenho histórias, por exemplo, que um dia eu estava em casa, me toca o telefone, uma moça que a Gisela, minha esposa, você sabe, Doutora Gisela Savioli, doutora está acompanhando a gente lá. Beijo, saudades. E era uma paciente que ela acompanhava, que ela me pediu também para fazer uma avaliação clínica, e de repente comecei a tratar dessa moça também. E a moça liga para mim e fala: doutor, eu estou aqui no 10º andar, eu vou me jogar, vou me matar. Que isso? Não, você imagina, Carol, que situação, o que você pode fazer? O que você fez? Primeira coisa, eu passei o telefone para a doutora, falei: vai conversando com ela, vai rezando com ela, exatamente isso que eu falei. E enquanto isso liguei no telefone fixo, falei com o pai dela, falei: arromba a porta, porque ela vai acontecer alguma coisa. E ela estava se jogando na hora que a gente chegou lá. Uma coisa salvou. Assim, salvou, levamos para o hospital, depois internamos tudo. Meu então, Deus. São histórias que acontecem, a gente, sabe, acontece, é uma situação que eu não queria voltar novamente a passar por essa coisa. Sem dúvida. Agora, eu acho que também, até do que eu li do livro, porque o livro realmente saiu do forno, chegou, né, agora eu recebi o livro ontem, e é assim, esse lance que você quer passar e até chamar a atenção das pessoas como pacientes e dos médicos como médicos. Sim, também. De um tratamento mais humanizado, de um tratamento próximo do paciente. O que é isso para você? O que você acha que muda numa consulta ou até num tratamento a longo prazo desse paciente? Eu acho que o mais importante é você ter esse tratamento, que a gente trata de pessoas, não tratamos de doenças. O grande problema de hoje, Carol, é isso. É verdade. As pessoas,
A ciência, a medicina era uma ciência humana antigamente, né? Agora se tornou uma ciência exata. Você trata a doença, né? Então é o cara que trata o coração, outro que trata o pulmão, outro que trata, sabe? Então você esquece do doente. E uma coisa interessante, olha, 70% dos pacientes que chegam no meu consultório, ou no consultório de cardiologista qualquer, com dor no peito, o problema não é físico, o problema é emocional. Então, esse lance de problema emocional é o mais problema. E todas essas pessoas, após, chegam lá achando que estão infartando. Acham. Então, se você chega, por exemplo, faz o seguinte, olha, o paciente chega com essa dor, você pede exames e manda o cara embora, ele volta com o exame, você olha o exame e fala, tá tudo normal. Ele vai embora com dor do mesmo jeito. Exatamente. Não resolve. Então, você deixa de ser médico, né? Vamos colocar uma perguntinha do público? Vamos. Olha lá. Vamos ver o que querem saber. Pergunta pro Dr. Roque. Mari, beijo pra você. Carol, é interessante, né? Eu acho que todo mundo passa por isso em algum momento. Infelizmente. Quando você tá ali numa primeira consulta, Dr. Roque, o médico não olha nos seus olhos, ele não te pergunta o que ele tem que te perguntar, e aí você sai dali com aquela sensação que você... Não foi atendida, enfim, né? Que você tava fazendo ali? Não é verdade? Porque aquela consulta não aconteceu. Eu acho que é direito das pessoas serem bem tratadas, sabe? Eu acho que isso é um absurdo que está acontecendo. O paciente não tem culpa lá se o fulano está sendo mal remunerado, se está com problema. Eu acho que nessa situação não custa você chegar e conversar com o doutor. Fala, olha, por que você não tá vai me pedir isso, você não vai me pedir aquilo, está tudo bem com você, eu fiz alguma coisa para você, o que eu te fiz para você me fazer assim, né? Você acha que a gente pode ter essa conduta? Eu acho que deve, sabe? Que é um direito que a gente tem. Agora, graças a Deus, isso não é tão frequente assim, sabe? É, né? Por mais que se fale... Tem muito mais médicos praticando a medicina e o juramento, né? Eu acho que tem muita gente que gosta de ser médico, sabe? Muita gente gosta. E que pensa no paciente. Apesar de ser mal remunerado, tudo, você vê, tem muita gente que faz as coisas. A grande maioria trata direitinho. Doutor Roque, eu queria, assim, concluir, assim, esse assunto do livro, retomando a questão do estresse, e eu sei que é uma coisa que você cita muito, do quanto as pessoas hoje têm problemas emocionais e isso se reflete num problema físico. Você citou só um exemplo de uma dor no peito, que aí a pessoa chega lá achando que ela está infartando. Mas existem outros, e que muitas vezes a gente acredita que está com algum problema, e não tem. E aí, em algum momento, a gente fica caçando aquilo, e isso faz mal, né? Você sabe que tem uma coisa importante. Hoje, por exemplo, mulher, né? Mulher, o seu público basicamente é feminino. As mulheres, hoje, elas têm problema cardiológico, assim, infarto, assim, quase igual ao homem. Antigamente achava que era só homem que tinha problema do coração. Hoje a mulher também tem. E a mulher tem vários tipos de situações. Ela tem estresse no trabalho, né? Que hoje a mulher tem uma função no trabalho, é arrimo de família, tem estresse domiciliar em casa, estresse marital. Né? Então não é fácil, quer dizer, ela é dona de casa, ela é chefe de família, do trabalho, e chega em casa e ainda briga com o marido. Tem muita gente que vive mal. Você sabe que tem vários estudos que mostram isso. Tem um estudo, por exemplo, feito na Suécia. Pegaram e analisaram as carótidas de mulheres mal casadas, bem casadas e solteiras. E solteira. Ai, conta o resultado disso. E viram em 10 anos isso. Em 10 anos avaliaram a quantidade de placa que tem na carótida, sabe? Que a carótida vai acumulando. Carótida é uma artéria que leva sangue para o cérebro. Se entupir essa artéria, a pessoa tem derrame, tem um AVC. As mulheres mal casadas, as bem casadas e as solteiras tiveram uma evolução boa com relação às mal casadas, indicando que o estresse conjugal é um fator de risco importante para a doença do coração. Então, tá ruim, separa. É melhor que continuar brigando. Melhor que ficar, só dá confusão. Então, isso você vê, é o estresse que a mulher passa, é o estresse que o homem passa no trabalho, é o estresse da cidade, é o estresse do momento político, é o estresse de tudo. Isso leva à doença cardiovascular mesmo. No livro, a gente consegue se identificar e até encontrar aí algumas soluções, se em algum momento a gente lê ali uma história e fala, eu já fiz isso, eu já passei por isso. Eu fiz questão de... São várias histórias e uma delas seguramente vai servir. Tá. Sabe, a gente se identifica em alguma delas. Tem casos bonitos, casos que aconteceram conosco quando nós estávamos numa viagem fora do Brasil. Que o médico tem que entrar em ação mesmo em férias. Você vê. Não é verdade? Não, e a história do sujeito que sempre gostava de andar de carro conversível, aí começou a ficar velho, começou a ter problema no joelho, não conseguia concentrar no carro. Meu Deus! Entrou num estresse danado e depois teve um câncer e morreu. Olha só. Quer dizer, que coisa que
né? É que uma se for bobagem, uma né? bobagem. Mas que para ele era importante. Olha, Dr. Roque, eu só posso agradecer. Sempre muito bom vê-lo, conversar com você. Adoro o casal, doutora Obrigado. Gisela Savioli. Sempre muito mais que bem-vinda. E eu sei que o público também adora. Tá aí. Bela leitura, vale mesmo para a gente tirar algumas conclusões e entendermos aí o que é esse tratamento humanizado, o que é ser bem atendido e o que é ter sucesso num tratamento. Tá aí, Segredos de um Consultório. Quem quiser entrar em contato com o Dr. Roque, só acessar o site clinicasavioli.com.br. Muito obrigada Obrigado, sempre. Carol. Volte logo, parabéns. Muito obrigado. Beijo, gente. Voltamos amanhã.